Flagrante, a verdade na tela. Olá, está no ar mais um Flagrante Jovem Pan para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News. Eu sou a Letícia Miyamoto, ou como você prefere me chamar aqui no programa, Delegada da Notícia. Agradeço sempre o carinho da sua audiência. A partir de agora, você vai ver comigo casos da vida real, flagrantes que chocaram o Brasil. A notícia contada de uma maneira diferente, só do jeito que o Flagrante Jovem Pan traz para você. Hoje nós começamos o programa com as imagens desesperadoras do resgate da jovem em Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Kaique, coloca para mim as imagens. Olha só, o desespero não só dessa jovem, como também dos próprios bombeiros que estavam ali com ela. Ela foi para a cidade acompanhada do namorado a passeio. Os dois decidiram entrar no mar, mas não imaginavam o que estava para acontecer. O casal foi puxado por uma correnteza muito forte. A jovem estava se afogando e o namorado conseguiu salvá-la, fez com que ela subisse nas pedras. Um bote salva-vidas conseguiu resgatá-la, mas o rapaz, infelizmente, não foi encontrado naquele dia. Imagina só para essa namorada. Vamos ouvir o desespero dessa jovem que queria voltar ali para ajudar no resgate do namorado dela. Gostão do maluco tá batendo. Tá com a gente aqui no banco. Volta aqui no GV que tem um botão de risco. A gente vai vir buscar você. Que desespero. Claro, os bombeiros não deixaram ela ajudar nesse primeiro momento, disseram que iriam voltar ali no mar para ajudar a procurar por esse rapaz, enquanto ela esperava com outro bombeiro ali já do lado de fora. Daqui a pouco nós vamos falar mais desse caso, mas eu quero aproveitar para fazer um alerta para você que quer curtir esse calor que está fazendo em todo o país. Aproveite, claro, mas aproveite com responsabilidade para que a diversão não termine dessa forma que nós vimos aqui nas imagens, tão triste e traumática. O mar não está para brincadeira. Vamos agora acionar os nossos repórteres espalhados pelo país. Kaique, sem enrolação, olha só que tela bonita do nosso timaço de repórteres espalhados aí pelo país. Eles trabalham duro para trazer a informação da melhor forma aqui pra gente e eu sei do que eu tô falando, viu? A partir de agora, eles trazem a informação aqui pra gente no Flagrante Jovem Pan. Vamos direto para São Paulo com a repórter Beatriz Manfredini. Ela traz informações da onda de calor que aumenta o índice de afogamentos nas praias de todo o país. Repórter Beatriz Manfredini, a sua manchete. Bem-vinda, Bia. Letícia, o meu destaque é que nessa semana o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um jovem que foi levado pelo mar em Guarujá, aqui no litoral de São Paulo. Aliás, a corporação alerta que nesses tempos de maior calor em que estamos vivendo, as pessoas vão aproveitar mais a praia e o risco de afogamentos também aumenta. Eu trago também um dado preocupante. A cada 1h30, um brasileiro morre afogado no país. Para falar mais sobre esses casos e sobre esses dados, eu volto daqui a pouquinho, Letícia, no Flagrante Jovem Pan. Obrigada, Bia. Conto com a sua participação. Agora vamos para o Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga e o caso da morte da menina Heloísa. É você, Viga. É isso, Letícia. Seguem as investigações em torno desse crime de repercussão nacional, eu diria até internacional, envolvendo a morte da pequena Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos de idade, atingida por tiros numa abordagem trágica e equivocada de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Estão afastados de suas funções, cumprindo medidas cautelares, o Ministério Público Federal tentando a prisão preventiva desses agentes, e os parentes vêm contando detalhes de como tudo aconteceu naquele episódio em 7 de setembro, na altura do Arco Metropolitano, em Saracuruna, na Baixada Fluminense. O corpo da menina foi sepultado no último final de semana em Petrópolis, região de Serra do Rio de Janeiro. Investigações sendo feitas por Polícia Civil do Rio de Janeiro, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Justiça, a família e a sociedade, de uma maneira geral, cobra uma resposta para esse caso. Já mais detalhes, Letícia. Que dor esse caso. Obrigada, Viga. Continuamos na região sudeste. Agora vamos com o estado de Minas Gerais. Quem vem de lá é a repórter Priscila Matos. Que história doida é essa, Priscila? Olá, Letícia. É um prazer estar com você aqui no Flagrante Jovem Pan.
E eu trago o caso de uma briga entre vizinhos que terminou com um homem com uma flecha cravada nas costas. Parece mentira, né, Letícia? Mas esse caso realmente aconteceu e daqui a pouco eu trago os detalhes aqui no Flagrante Jovem Pan. No mínimo inovador, né? Chegou a vez agora da capital federal com ela, Janaína Camelo. Seu destaque de hoje, Janaína. Letícia, aqui no Distrito Federal, a Polícia Civil deflagrou uma operação contra uma organização criminosa que simulava acidentes de trânsito com carros importados para receber o dinheiro do seguro dos veículos. Segundo a polícia, o grupo causou um prejuízo aí de R$2 milhões às seguradoras. Ao todo, 6 pessoas foram presas e todas com boas condições financeiras, viu? Entre elas um empresário e um ex-policial militar. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes dessa operação. Com certeza, obrigada, Janaína. Ainda no Centro-Oeste, mais uma vez aqui conosco, José Carlos Araújo. O que você traz dessa vez, meu amigo? Bem-vindo. Olá, Letícia. Exatamente. Essa semana a Polícia Civil prendeu um casal envolvido em roubos de fazendas aqui no estado de Mato Grosso, mais exatamente na região norte. Essa quadrilha age com requintes de crueldade, muita violência e sempre fortemente armadas. De acordo com informações da própria polícia, eles praticaram pelo menos 3 roubos só no mês de setembro, nos dias 8, 11 e 16 desse mês. Sobre esta ação desses criminosos e a intervenção da polícia de Mato Grosso, eu volto daqui a pouco no Flagrante Jovem Pan para contar toda a história. Obrigada, conto com a sua participação, José Carlos. Vamos subir no mapa direto para o Nordeste. Da Bahia, repórter Flávio Lima, seu destaque, Flávio. Durante uma operação das forças de segurança aqui na Bahia, um agente da Polícia Federal acabou sendo morto. 2 outros agentes terminaram feridos. As coisas andaram bastante quentes por aqui. E eu volto daqui a pouco trazendo os detalhes para você, Letícia, e para quem está acompanhando o Flagrante. Muito obrigada, Flávio. Girando os nossos repórteres, vamos agora lá para outra ponta do mapa, de Santa Catarina, Fernando Gonçalves. A sua manchete, Fernando? Oi, Letícia, tudo bem? Então, aqui em Joinville, depois de registrar mais uma ocorrência por importunação sexual dentro do coletivo, o município agora quer instalar um botão do pânico para mulheres que passarem por situações como essa dentro dos ônibus. Esse caso, inclusive, teve uma repercussão muito grande nas redes sociais, porque a cena foi filmada por uma passageira. Daqui a pouquinho eu volto aqui para te contar todos os detalhes desta ocorrência. Parece sempre a mesma história, né? Obrigada, Fernando. Ainda no sul, lá do Paraná, vem você agora, Tiago Amaral, seu destaque. Olá, Letícia. A manchete que eu trago nesta semana é da situação de uma queda de uma aeronave monomotor que aconteceu em uma cidade chamada Cerro Azul, região metropolitana da capital Curitiba. A aeronave, ela era aqui de um empresário do município de União da Vitória, no sul do Paraná, e infelizmente acabou caindo durante um trabalho de foto aérea, e daqui a pouquinho eu trago os detalhes sobre essa fatalidade que ocorreu nesta semana no Paraná. Obrigada, Fernando. Combinado. Agora, antes de voltar para os nossos assuntos, vou cumprimentar o meu amigo, o delegado Palumbo. Tudo bem, Palumbo? Tudo bem, tudo ótimo. Sempre uma honra participar do programa Flagrante ao lado da delegada da notícia. Sempre aqui com a gente, ajudando a esclarecer os casos policiais, né, Palumbo? Isso aí. Nós vamos voltar com a Beatriz Manfredini para falar desses jovens que desapareceram no mar do litoral sul de São Paulo na semana passada. O Corpo de Bombeiros realizou buscas durante os últimos dias. O corpo de um jovem de 18 anos foi encontrado sem vida. Histórias tristes e que poderiam ser evitadas, né, Bia? Pois é, Letícia, são histórias tristes e que infelizmente se repetem, né, ano a ano, não só aqui em São Paulo, como em todo o país, e que, como a gente adiantou mais cedo, ficam mais frequentes quanto maior o calor. Vamos começar falando um pouco do Guarujá, né? A cidade litorânea foi palco aí de pelo menos 3 afogamentos na última semana, e um deles, pelo menos, terminou em óbito. Foi o caso do jovem Nicolas Araújo, de 20 anos, de
Itaquaquecetuba, aqui no interior da capital paulista. Ele estava na Praia Branca, no Guarujá, quando se afogou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, esse afogamento aconteceu no último domingo e aconteceu assim que ele entrou no mar. A corporação diz que ele foi arrastado por uma chamada corrente de retorno logo que entrou. E aí, na última terça-feira, equipes de Bertioga encontraram o corpo dele, que foi quase que imediatamente reconhecido pelo avô. A corporação tem imagens, dos resgates, não só de Nicolas, mas também de outro caso que chamou a atenção nessa semana, também em Guarujá, mas aí na Praia da Enseada, uma praia muito frequentada por turistas. 2 jovens, um casal de namorados, foi de excursão para o Guarujá, passar ali um tempo e acabou também se afogando. Nesse caso, nós temos o Daniel, um metalúrgico de Piracicaba, que estava então na cidade por excursão, e cerca de 3 horas antes do caso que a gente contou agora há pouco do Nicolas, ele e a namorada também se afogaram, precisando aí participar desse resgate. A namorada dele já foi resgatada. É interessante a gente dizer então que o Corpo de Bombeiros faz um alerta para esses casos de afogamento, que sempre vão aumentando, durante a temporada de verão. E a gente está falando muito de praia, estamos falando do Guarujá, mas é importante dizer que esses casos de afogamento, eles não acontecem só nas praias, mas também nas piscinas. Esse é um outro alerta que a corporação faz. É preciso prestar atenção tanto às praias quanto às piscinas, dando uma atenção especial aí também às crianças. Claro que o mar sempre tem um perigo ainda maior, mas as piscinas também têm bastante afogamentos registrados. De acordo com os dados do governo de São Paulo e do Corpo de Bombeiros, olha, só no ano passado foram 3.100 afogamentos no estado, isso em 2022. Um aumento de 11,7% em relação a 2021, quando foram 2.800 afogamentos em todo o estado de São Paulo. E aí a gente estava falando dessa questão de praia e piscina, quando a gente pega o levantamento das cidades que mais registraram afogamento no ano passado, nós temos, olha, Sorocaba e São José dos Campos, que não tem praia, portanto afogamentos em piscinas, e depois as cidades do litoral. Obrigada, Bia. E o corpo do namorado da jovem resgatada pelo grupamento de bombeiro marítimo no Guarujá, que a Bia citou aqui pra gente na reportagem agora, também foi encontrado nessa semana. A vítima foi identificada como Daniel José Mendes dos Santos, de apenas 18 anos. Agora eu vou abrir espaço com o primeiro tenente do GBMAR, Alberto Guimarães, porque foi ele que participou e coordenou as buscas naquele dia em que as vítimas sumiram. Tenente Alberto, bem-vindo aqui ao Flagrante Jovem Pan. Boa tarde, está à disposição. Obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Tenente, as buscas foram incessantes durante toda a semana. A gente chegou a acompanhar todo esse trabalho incansável dos bombeiros aí em Guarujá. Agora, olha só, esses corpos foram encontrados distante dos locais de onde desapareceram, porque a gente acabou de acompanhar aqui na reportagem que a jovem que tinha sido resgatada pelos bombeiros enquanto ela se perdeu ali do namorado, em alto mar, ela ficou desesperada para tentar encontrá-lo. A esperança é que ele estivesse no mesmo lugar, mas isso é difícil de acontecer. Os locais eram bastante distintos, tenente? Boa tarde, mais uma vez, boa tarde. Os corpos foram encontrados em locais relativamente próximos, onde aconteceram o afogamento. Em 2 casos, tanto no caso da Praia Branca quanto no caso da Enseada, os corpos foram encontrados praticamente no mesmo local. Tenente, aqui com a gente no estúdio, o delegado Palumbo. Delegado, com você. Tenente, prazer ter o senhor aqui conosco, é sempre uma grande honra, sou fã do Corpo de Bombeiros. Eu queria que o senhor desse algumas dicas para quem está nos ouvindo, os telespectadores, dicas de segurança, porque o mar é perigoso, Algumas pessoas insistem em ir contra as leis da natureza, Tenente. Prazer é meu conversar com o senhor. É muito importante quando as pessoas vêm ao litoral, vêm à praia para aproveitar o final de semana, as pessoas procurem saber quais os riscos que tem em determinada praia. A dica que a gente dá é que ele procure praias que estejam guarnecidas pelo Corpo de Bombeiros. Existem praias em São Paulo que não são guarnecidas, por ser praias de difícil acesso e coisas dessa maneira. Então procure praias que sejam guarnecidas e converse com o guarda-vidas no local em que você está com a sua família. Pergunte para o guarda-vidas quais são os riscos,
qual o melhor local para banho de mar, até onde ele pode ir, quais os procedimentos com criança, quais os cuidados que devemos ter com as crianças, principalmente, né, com os mais velhos, dicas dessa maneira. Então, procure praias que tenham a presença de guarda-vidas e converse com os guarda-vidas. Peça dicas de segurança, né? E as dicas que a gente passa, né, público em geral, não abuse, né? Não abuse. O nosso lema lá que está escrito nos nossos materiais é água no umbigo, sinal de perigo. Né? Então, se a água chegou no seu umbigo, dê um passo para trás. Tenente, muito obrigada pela sua participação aqui no Flagrante Jovem Pan e mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada aí pelas suas dicas. Nós que agradecemos. Obrigado. Boa tarde. Nós vamos voltar agora ao caso da Heloísa, a menina de 3 anos que foi morta durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal. As investigações continuam. Amigos, familiares e a população em geral querem justiça, o que é o mínimo em meio a tanta dor aí deste caso. O Viga traz as atualizações dessa história lamentável. É isso, Letícia. Um caso trágico, uma abordagem equivocada, de repercussão nacional, por que não dizer internacional. É o caso da menina Heloísa dos Santos Silva, aquela que foi baleada na cabeça e nas costas durante uma abordagem de agente da Polícia Rodoviária Federal no feriado de 7 de setembro em Saracuruna, perto do Arco Metropolitano, que fica na Baixada Fluminense. As investigações da própria PRF já encontraram contradições no depoimento dos agentes da Polícia Rodoviária Federal e mostram que a viatura utilizada na abordagem ao carro onde estava a menina Heloísa dos Santos Silva, essa viatura não tinha qualquer marca de tiro ou de bala. O agente, que efetuou pelo menos 3 disparos, até isso está sendo investigado. O MPF acha que foram mais tiros disparados contra o veículo dirigido pelo pai da pequena Heloísa. Não tinha nenhuma marca de projétil, como eu disse, mas no depoimento, o autor dos disparos, o agente da PRF, chegou a dizer que atirou depois que ouviu um barulho de tiro, uma espécie de estampido. Mas, segundo a PRF, a viatura não tinha nenhuma marca de tiro, o que, de certa forma, é mais uma contradição dentre várias, nos depoimentos já prestados pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Os parentes da Heloísa dizem que foram verbalmente agredidos, que foram intimidados, que no momento, lá em Saracuruna, onde tudo aconteceu, um dos agentes, aparentemente nervoso, fora de si, chegou a mandar que um familiar calasse a boca, teve toda aquela presença não justificável, segundo os especialistas de agente da PRF, no hospital onde a Heloísa estava internada antes de morrer. Até o último final de semana, quase 30 agentes estiveram no hospital em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os 3 agentes estão afastados de suas funções, sendo investigados pela Corregedoria, pela Polícia Federal, pela Polícia aqui do Rio de Janeiro. Tem de cumprir medidas cautelares, estão utilizando tornozeleira eletrônica, entre outras questões. O Ministério Público Federal continua insistindo pela prisão preventiva dos 3 agentes. Tentou na primeira instância, na Justiça Federal não conseguiu e agora está interpelando, está, como se diz, provocando o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que atende tanto o Rio de Janeiro quanto o Espírito Santo. A família está destruída, dilacerada, foi uma vida de apenas 3 anos que se foi e os parentes cobram justiça, nesse caso da menina Heloísa dos Santos Silva. Há um movimento, inclusive, para que seja feito um pedido de indenização à família contra o governo federal, contra a União, que é a responsável pela PRF. Letícia. É o mínimo, né, Viga? Depois de tanta dor dessa família, agora o mínimo é ter justiça. Obrigada pelas suas informações e bom trabalho por aí. Kaique, tem as imagens novamente dessa menina pra gente ver? Olha só, apenas 3 anos de idade. Não sabia o que estava acontecendo, uma menina doce, linda. Estava ali acompanhada da família, mesmo que realmente o veículo fosse roubado, tivesse algum problema, né, com o carro ali da família. Ela é uma pessoa que estava acompanhada da mãe, do pai, da tia, pelo que a gente acompanhou aí na reportagem do Viga.
E imagina a dor dessa família que não pôde fazer nada para ajudar a garota. Uma postagem aí foi feita pela mãe dessa menina nas redes sociais, que chegou a lamentar não poder ajudar a menina, não poder ter feito nada para salvar a filha. Imagina você ver a sua filha baleada em uma situação sem você entender nada. E o mais questionável nesse caso, que o Rodrigo Viga trouxe detalhes aqui na excelente reportagem pra gente, é que durante a abordagem a essa família, eles passaram ali em frente a um posto da polícia rodoviária. Aparentemente, pelo que a polícia disse, teve uma ordem de parada, mas a família diz que não, que eles seguiram viagem, seguiram normalmente ali pela rodovia e então perceberam que estavam sendo seguidos por algumas viaturas ou uma viatura. E no momento que o pai, que dirigia esse veículo, decidiu encostar, ele não conseguiu fazer isso a tempo, porque ele já teve a filha baleada. Delegado Palumbo. Olha, Letícia, é uma tragédia, né? O tiro policial é o último recurso. Jamais ele é o primeiro. O policial ouvir um estampido não é motivo para atirar. O policial tem que atirar naquilo que ele vê, numa ameaça real, e não ouvir um barulho e atirar. E muitas vezes um condutor de veículo, por causa do som do veículo, por causa da conversa, não escuta a sirene. Também não é motivo para atirar. Esse policial com certeza vai ser demitido, vai a tribunal do júri, muito provavelmente, porque ao que parece aí, pelo menos vendo nessas imagens pela reportagem, não há desculpa para você efetuar um disparo porque você ouviu um estampido. Isso não é desculpa. Eu trabalhei na rua, eu sei como é que funciona a rua. De 20 anos como policial, 18 foi trabalhando nas ruas, em grupos de operações especiais. E ouvir um barulho não é motivo para você atirar. Olha o que aconteceu. Uma criança, uma família enlutada, destruída, e os pais provavelmente nunca mais vão se recuperar da perda desta pequena criança. Letícia, com você. Palumbo, tem muito que esclarecer nessa história, né? Porque as versões, elas são completamente desencontradas, né? Digamos assim, a família diz uma coisa completamente diferente da versão dos policiais. E como você disse, mesmo que realmente eles não tivessem obedecido ali ao sinal de parada, não seria a conduta, em um primeiro momento, os policiais atirarem? Como que funciona isso? Exatamente, né? O policial, principalmente os mais novos, são afoitos, né? Então, cabe ali quem está no comando da viatura sempre orientar, olha, não é assim que se faz, não é assim que se procede, a ouvir um barulho não é motivo para atirar, né? Então ali houve uma sequência de erros, né? Não tinha arma, não tinha nada, ou uma criança, uma família, né? É absurdo isso que aconteceu, né? É absurdo. Nada vai trazer de volta, em dinheiro nenhum, indenização nenhuma vai trazer de volta essa vida dessa criança que se foi. E a família completamente destruída. Outra questão, né, Palumbo? O policial foi até o hospital enquanto a menina ali estava sendo atendida pelos médicos, que chama atenção também esse comportamento. Não, Letícia, nesse caso aí é perfeitamente natural, né? Porque muitas vezes os superiores são acionados, eles querem saber o que aconteceu. Né? Já aconteceu comigo quando eu trabalhava no grupo de operações especiais, eu fui até o hospital para saber o que aconteceu. Como superior hierárquico, é natural que a polícia às vezes vá até o hospital para colher informações ali preliminares para determinar o que foi o que aconteceu, ou quem vai ser culpado, quem vai ser indiciado. Isso é uma coisa natural, Letícia. Pelo menos então mostrou uma preocupação ali desse policial, exatamente, né? Entendeu o que tinha acontecido com a menina. Bom, agora vou acionar Minas Gerais com a repórter Priscila Matos, que traz a briga de vizinhos que acabou com uma flecha cravada nas costas de um homem. Cruel e no mínimo inovador, né? Parece mentira. Conta essa história pra gente, Priscila. Letícia, infelizmente as brigas entre vizinhos são muito comuns e dessa vez o desentendimento entre os vizinhos terminou com um homem com uma flecha cravada nas costas. Esse caso aconteceu em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, aqui em Minas Gerais. A vítima, de 39 anos, contou aos policiais que estava na garagem de sua casa fazendo a manutenção de uma motocicleta, quando o vizinho, de 43 anos, começou a disparar várias flechas na direção dele sem motivo aparente. Ele foi atingido na barriga e nas costas do lado esquerdo, onde a flecha ficou cravada. Você consegue ver aqui nas imagens como essas imagens são chocantes. A flecha realmente ficou cravada nas costas dele. Depois do fato, ele foi levado a um hospital em Ipatinga, onde recebeu atendimento médico e passa bem. O vizinho, autor das flechadas, fugiu depois do crime e segue foragido. No entanto, ele não saiu ileso não, Letícia.
Provavelmente ele levou alguns tiros, segundo a PM. Cápsulas de bala foram recolhidas pelos militares na porta de sua casa. A perícia compareceu ao local do crime e a arma usada pela vítima foi entregue voluntariamente aos policiais e apreendida. Além de levar a flechada, esse homem de 39 anos recebeu voz de prisão por ter atirado no autor das flechadas. Que história bizarra, né, Letícia? Eu volto com você. Com certeza. Obrigada pela sua reportagem, Priscila. Kaique, tem essas imagens pra gente ver aqui novamente? Como eu disse, no mínimo inovador e cruel, né? Parece um filme do que? Faroeste, né? Olha só, a imagem essa é a que chama mais atenção. A flechada aqui que ele tomou nas costas. E outra coisa também, outro detalhe que chama muita atenção. Pode voltar, por favor, naquela imagem, Kaique? Que aparece que ele está com uma arma ali na mão, né? Que como a nossa Priscila trouxe a informação pra gente, ele tentou atirar depois no rapaz que teria atirado essa flecha nele. Palumbo, briga de vizinho costuma ser comum, mas dessa vez foi algo surpreendente, a gente vê facada, né? Agora flechada é inusitada, eu nunca tinha visto, né? Ele é uma escopeta calibre 12, é uma arma que se tiver com uma munição chamada balote, ele faz um estrago terrível. Aliás, a curta distância, o efeito dela, os danos dela, ele é quase que igual ao de um fuzil. A curta distância, 10, 15 metros, né? É uma arma aí muito letal, essa calibre 12. Ele tentou atirar, né? Chegou a atirar de fato, ele só não conseguiu atingir aquele homem. Então chama atenção também, porque ele já tinha tomado ali a flechada nas costas. Mesmo assim, o sangue no olho devia ser tão forte que ele partiu para cima do vizinho. Exatamente, né? E parece que errou, né? Porque um tiro de balote em qualquer lugar do corpo neutraliza na hora. É muito complicado, né? A munição é extremamente potente. Os vizinhos não estão para brincadeira não, viu? Cada vez mais intolerantes aí. Esse caso chega a ser um pouco até engraçado pela forma ali da flecha, mas é algo cruel, né? E como eu disse, chama muito atenção, poderia ter tirado a vida desse homem que tomou a flechada nas costas e também do outro vizinho que por pouco não foi alvejado por este homem. Bom, agora vamos a Brasília, porque uma quadrilha foi presa por forjar acidentes e enganar seguradoras para pegar o dinheiro da indenização. Kaique, tem as imagens de como esses veículos ficavam? Olha só, veículos de luxo, completamente destruídos, né? A gente percebe que realmente eram batidas fortes. O que essa quadrilha fazia? Eles compravam esses carros, né? Aparentemente, é uma história que se repete. A gente já sabe como funciona isso de tempos. Eles compram os veículos que às vezes têm algum defeito, algum problema, fazem o seguro, forjam as batidas e recebem essas indenizações. Mas o que mais chama atenção aí neste caso é que entre os presos está um policial militar e uma pessoa que seria o responsável por essa organização. Mas o policial militar chama muito atenção, porque aparentemente, né, claro, seria uma pessoa para proteger, evitar esse tipo de situação. É isso, Janaína Camelo. Conta essa história pra gente. Exatamente, Letícia. É um crime muito audacioso, né? Na verdade, envolvendo inclusive um ex-policial militar e também um empresário. No total, foram 6 pessoas presas e todas são pessoas que têm boas condições financeiras, viu? Segundo a Polícia Civil, de famílias aí de classe média. Como esse grupo agia, Letícia? Ele comprava carros importados com defeitos e carros que geralmente eram difíceis aí de ser vendidos, né? E aí então, o que eles faziam? A quadrilha consertava esses veículos e depois contratava um seguro com uma quantia de indenização de 100% do valor do carro na tabela FIPE, ou seja, era um valor muito alto de indenização, maior até que o próprio valor que a quadrilha gastava com a compra e o conserto do carro juntos. E aí depois o que acontecia? Eles causavam um acidente de trânsito propositalmente com cada veículo, a ponto de o carro sofrer perda total, dano total. A gente tem inclusive essas imagens aí desses carros e eram carros de marcas muito caras, como Porsche, BMW, Mercedes. Olha só o estado que esses veículos ficavam. E aí, para enganar a empresa de seguros e evitar a descoberta, né, do esquema criminoso, essa quadrilha registrava os boletins de ocorrência na delegacia eletrônica, que é feito pela internet.
Além disso, eles se revezavam na condição de proprietário do veículo, que recebia a indenização da seguradora, né? A gente tem imagens, inclusive, também do momento em que essa operação foi deflagrada em bairros diferentes aqui no Distrito Federal. Foram cumpridos 6 mandados de prisão temporária e busca e apreensão também, 6 mandatos expedidos pelo juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Braslândia, que é uma cidade satélite aqui do Distrito Federal. Inclusive, o ex-policial militar, que é acusado de fazer parte do grupo, Letícia, ele foi afastado da PMDF por ter emitido 150 cheques sem fundos. Ele e o empresário, né, eram os 2 líderes da quadrilha e os 2 eram quem compravam os veículos e aí registravam as ocorrências envolvendo outras pessoas, como parentes e amigos, inclusive as próprias esposas. Uma delas é até advogada. Bom, a polícia diz que o prejuízo às seguradoras é de, no momento, 2 milhões de reais. Esse mesmo valor já foi bloqueado aí nas contas dos 6 investigados, né? E todos eles serão indiciados pelo crime de organização criminosa, que prevê pena aí de 3 a 8 anos de prisão. Letícia, com você no estúdio. Obrigada, Janaína. Bom trabalho por aí. Kaique, tem como colocar, por favor, essas imagens novamente? São diversos veículos, né? Como ela disse, cerca de 2 milhões de reais envolvidos aí em crimes relacionados a essa ação que eles faziam, enganando essas seguradoras. Olha só, carros de luxo, muitos deles de luxo. Palumbo, essa questão de colocar cada veículo em um nome de uma pessoa é justamente para despistar a polícia, pessoas inteligentes. Letícia, na verdade, estelionatário burro, né? Porque colocaram no nome de parentes, né? O que chama a atenção da polícia, né? Recorrente nisso, aí no policial militar envolvido no meio disso, lamentável quando a gente vê um agente de segurança pública envolvido em atividades criminosas como isso, né? Acaba sujando uma corporação íntegra. Mas são burros, porque colocavam o nome de parentes. Então, uma hora a casa ia cair. Esse negócio de que a casa não cai, cai sim. Agora vão gastar todo esse dinheiro com o advogado, porque o advogado cresce o olho. Opa, tinha 2 milhões, então tem dinheiro para pagar advogado. Agora vão gastar todo o dinheiro aí que conseguiram fazendo maldade para os outros com o advogado. Exatamente. Parece que eles queriam enganar, mas não deu muito certo, né? Ainda bem, né? Tentou ser inteligente, então, e não funcionou. Bom, vamos voltar com o José Carlos Araújo, lá do Mato Grosso, que vai trazer pra gente o caso do casal suspeito de assaltar fazendas no norte do estado. A polícia acredita que eles são integrantes de um grupo criminoso que atua nessa região. José Carlos, conta pra gente como que foi essa prisão. Mais uma vez, bem-vindo. Exatamente, Letícia, mas essa quadrilha já foi identificada aqui no estado de Mato Grosso pela Polícia Civil. Mais exatamente pelo GAECO, que combate o crime organizado pelo Ministério Público, e também uma equipe do BOP, da Polícia Militar, que inclusive confrontou pelo menos 2 vezes com esse grupo criminoso, essa organização criminosa especializada em roubos de fazenda. Foram pelo menos 3 casos que estão sendo investigados pela polícia aqui no Mato Grosso. Um deles no último dia 8, o outro no dia 11 e o outro no último dia 16 de setembro. Nós temos imagens, eu gostaria que o Kaique colocasse essas imagens pra gente aí, de pelo menos uma dessas ações. No último dia 8, na cidade de Nova Santa Helena, que fica exatamente 600 quilômetros da capital do estado. Essa quadrilha fortemente armada chegou nessa fazenda e rendeu todos os funcionários, como mostram estas imagens. O que chama a atenção é que a polícia descobriu que, além do emprego de violência deste grupo criminoso, eles utilizam também armamentos pesados, como fuzis. Foi a partir dessas imagens que a polícia chegou a essa quadrilha, essa organização criminosa. No primeiro confronto, 3 foram presos e 1 foi morto. Logo no início da ação e no início dos trabalhos também, no último dia 8 de setembro. Agora, recente, a polícia conseguiu prender mais um casal. Esse casal, que faz parte desta organização criminosa, estava em Alta Floresta, no norte de Mato Grosso, a cerca de 800 quilômetros da capital do estado, Cuiabá. Comandante desta operação do BOP gravou um vídeo logo assim que conseguiu fazer a prisão deste casal, bem como também de um grande armamento que era utilizado por essa quadrilha. Entre o armamento está coletes balísticos usado por esta quadrilha durante essas ações contra essas fazendas
aqui em Mato Grosso. Vamos conferir no vídeo. A equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, juntamente com o GAECO e os bravos policiais do 22º Batalhão, deslocaram até o 9º Comando Regional da Polícia Militar, Alta Floresta, em continuidade à ocorrência do dia anterior no município de Nova Santa Helena, onde na ocasião parte da quadrilha especializada em roubo de garimpo, fazenda e residência foram apreendidas 4 suspeitos. Consigo traziam várias apetrechos, roupas camufladas utilizadas na prática dos roubos, bem como uma arma de fogo tipo pistola e uma arma de fogo calibre 38, um revólver calibre 38 e 10 munições do referido calibre. Uma mochila camuflada contendo vários utensílios que os suspeitos levavam para ficar escondido por um determinado tempo, meio à mata, após os roubos a garimpo e a fazenda da região. Tá, e essas são as imagens de todo o armamento que foi apreendido pela polícia, roupas, coletes balísticos e outros itens utilizados por esta quadrilha. Não está descartada a possibilidade de que esse bando criminoso seja o mesmo bando do cangaço, que são especialistas em roubos a agências bancárias em todo o Brasil. Tanto o BOP como o GAECO e a Polícia Civil seguem as investigações para identificar outros integrantes desta quadrilha, bem como também prendê-los a qualquer momento aqui em Mato Grosso. De Mato Grosso, José Carlos Araújo para o Flagrante Jovem Pan. Obrigada, José Carlos. Kaique, coloca por favor essas imagens novamente ali no momento em que eles abordam vítimas em uma área rural. Olha, eles chegam disfarçados e, como a gente acompanhou na reportagem, com armas especiais. Eles estavam realmente muito preparados para essa ação. Palumbo, nem na área rural agora as pessoas têm paz mais. Exatamente. Infelizmente, lamentavelmente, nem na área rural as pessoas têm sossego, né? Mas parece que não quiseram trocar tiro com o BOP, não, né? Um grupo de elite da Polícia Militar. Parabéns para esses policiais, bem armados ali, eu pude ver ali. São fuzis 762, bem armados, e acho que essa quadrilha aí não quis trocar tiro com eles não, porque ia ficar ruim para eles. Ia ficar pequeno, como a gente costuma dizer na gíria policial, Letícia. Exatamente, e que bom que eles foram presos, né? Agora vão parar de colocar o terror ali contra essas vítimas. Vamos agora a Salvador, com a morte do policial federal durante a ação contra a organização criminosa no estado. Uma operação integrada das polícias civil, militar e federal foi deflagrada para localizar os responsáveis pela morte deste agente. Repórter Flávio Lima traz as atualizações deste caso. Flávio. Exatamente, Letícia. Como você bem disse, um policial federal e elementos suspeitos morreram durante uma operação conjunta das forças de segurança aqui da Bahia durante essa semana em Salvador. Na mesma ação, outros 2 agentes ficaram feridos. O policial federal morto a tiros foi Lucas Monteiro Caribé. Ele foi atingido pelos disparos numa região de mata fechada no bairro de Valéria. Ele deu entrada no Hospital Geral do Estado, mas não resistiu. Por conta da morte do agente, em nota, a Polícia Federal lamentou o ocorrido, prestou condolências aos familiares e amigos e decretou luto oficial de 3 dias. Olha, Letícia, mais uma vez a população foi prejudicada e o transporte público ficou suspenso nas regiões de Valéria e na BA 528, também conhecida como Estrada do Derba, e só foi retomado 4 dias depois do ocorrido. O policial civil Vocton Carvalho, atingido por estilhaços, terá tratamento custeado pelo governo. Mas essa atitude do governo, Letícia, só veio após uma campanha feita por amigos nas redes sociais que pedia ajuda para pagar o tratamento do policial civil. Ele perdeu a visão de um olho após ser atingido por estilhaços de uma munição durante a troca de tiros com os traficantes de Valéria. Os amigos chegaram a iniciar uma vaquinha virtual para custear consultas e outros tratamentos para o agente.
Acredite, Letícia, durante essa semana, no transcorrer das ações, um helicóptero da Polícia Federal foi recebido a tiros por criminosos nos bairros de Cajazeiras, 11 e Palestina. Houve uma intensa troca de tiros com armas de grosso calibre, que inclusive foi registrada por moradores da região. Aeronaves do Grupamento Aéreo do GRAE, da Polícia Militar e do Comando de Aviação Operacional, CAOP, da Polícia Federal, deram apoio às equipes terrestres que realizaram varreduras no subúrbio ferroviário de Salvador. Minha cara Letícia, literalmente, as coisas andam quentes aqui na Bahia, não só pelo calor, mas também pelo terror implantado pelo crime organizado. Da Bahia, Flávio Lima, para o Flagrante. Obrigada pelas suas informações, Flávio, e bom trabalho por aí. Kaique, tem as imagens desse policial que foi morto? Ana, qual que é o nome dele mesmo? Você tem aí? Canibé? É isso, olha só, a imagem dele que saiu para trabalhar, colocou a vida em risco e não voltou para a família. Agora, você que está nos assistindo, pense que é o seu pai, seu marido ou seu filho numa situação como essa, porque é só assim, né, Palumbo, para as pessoas realmente sentirem a dor do próximo, pensando que é alguém da família, porque quando é alguém que está trabalhando, um agente de segurança que coloca a vida em risco, se a pessoa não coloca o pensamento dessa forma, muitas vezes não sente a dor de verdade dessa família, né, que perdeu essa pessoa, como eu disse, que saiu para trabalhar, Canibé, e não voltou para casa. Agora os familiares ficam sem, e só assim para as pessoas realmente sentirem a dor. Exatamente, Letícia. Quem não é policial, quem não é parente de policial, nunca vai entender esse tipo de dor, né? A angústia de uma mãe que não sabe se o filho vai voltar para casa, né? O policial civil que foi atingido também não teve um tratamento digno. Aqui, num passado muito recente, o policial Martins do Garra, ele tomou um tiro de fuzil. Lá em Minas, numa intensa troca de tiro em Tamonte, 10 bandidos mortos, ele quase perdeu o braço, quase perdeu a vida, ficou jogado aqui no corredor do Hospital das Clínicas. E só com a nossa interferência, a gente reclamando com o governador na época, ele foi colocado num quarto e teve o tratamento digno. É muito triste o que fazem os policiais aqui no Brasil, Letícia. Exatamente. Meus sentimentos de coração a todos os familiares e parentes, amigos desse policial que foi morto de uma forma tão covarde. Lucas Caribé, fazendo uma correção aí do sobrenome. Bom, agora vamos até o Paraná, onde a aeronave que estava desaparecida foi encontrada nessa semana em Curitiba. Os 2 tripulantes que estavam a bordo morreram. Uma testemunha flagrou o avião momentos antes da queda e registrou tudo, todas essas imagens. Vamos às informações desse acidente com o repórter Tiago Amaral. Pois é, Letícia, a situação lamentável que aconteceu aqui no estado do Paraná nesta semana foi a queda desta aeronave, um monomotor, um Cessna 170, de ano de fabricação de 1948. Este avião era de propriedade do empresário Carlos Roberto Franciscone. Ele morava aqui na cidade onde estou, município de União da Vitória, no estado do Paraná. Inclusive, ele deixava essa aeronave aqui em um dos hangares desse aeroporto municipal aqui da cidade de União da Vitória, e ele foi para realizar trabalhos então de foto aérea, já que ele tinha uma empresa de foto aérea. Ele e o seu colega, identificado como Cristiano Cloda, de 48 anos, que era morador de Malé, município muito próximo aqui de União da Vitória. Eles estavam então na cidade de Siqueira Campos, de onde partiram no último domingo, com destino à região de Cerro Azul, do Touro Ulisses, lá na região metropolitana já de Curitiba, para a realização de imagens aéreas. Só que a aeronave não retornou, e durante já a noite de domingo o Corpo de Bombeiros foi informado desta situação, que a aeronave não havia retornado no horário combinado, e era para ter retornado por volta das 16 horas, o que não aconteceu. Aí então o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas ainda naquela noite de domingo. E olha só, a gente tem aí imagens de moradores que gravaram essas cenas através de celulares de um avião, né? Esse avião sobrevoando o local lá entre Dr. Ulisses e Cerro Azul, e segundo as informações, o avião estava voando muito baixo, e em seguida esses moradores escutaram o estrondo. Os próprios moradores saíram fazer buscas e o avião foi encontrado numa propriedade rural do município de Cerro Azul. Lá no local foram acionados os órgãos competentes e encontrados, portanto, os corpos então destes 2 profissionais da foto aérea.
Os corpos foram levados para o IML de Curitiba e agora a investigação, é claro, fica junto aí às Forças Aéreas, juntamente com o CENIPA, para investigar as causas deste acidente que infelizmente culminou na morte de 2 homens que estavam trabalhando naquele domingo na cidade de Cerro Azul. O avião, ele foi localizado durante a tarde de segunda-feira, praticamente aí 24 horas após o seu desaparecimento, Letícia. Tiago, muito obrigada pelas suas informações. Não que seja o caso, mas as pessoas, vale também o alerta, ficarem bastante atentas à questão da manutenção dessas aeronaves, porque a gente vê muito acidente. Infelizmente, essas 2 pessoas perderam a vida, pessoas ali filmaram, a gente acompanhou na reportagem aqui do Tiago, um momento desesperador que essas testemunhas percebem que a aeronave iria cair, mas nesse momento, infelizmente, não tem mais nada que alguém possa fazer. Delegado Palumbo, é uma situação que ali em cima, né, enquanto... Não tem acostamento, né? Exato, não tem o que fazer, as testemunhas não tem como ajudar, as pessoas que estão ali ficam sem saber também o que fazer, né, Palumbo? Que desespero. Exatamente, né? Agora a aeronáutica vai investigar, as forças aéreas, mas ninguém vai trazer a vida desses 2 pilotos de volta, né? E é o que você falou, né? A manutenção dessas aeronaves, helicópteros, pequenos aviões, tem que estar em dia, porque ali no céu não tem acostamento. Mais uma vez, meus sentimentos aos familiares, amigos, conhecidos dessas 2 vítimas, que pelo menos tiraram essa angústia do coração de ter 2 pessoas desaparecidas. Bom, agora vamos falar do caso de importunação sexual dentro de um ônibus em Joinville. Vamos voltar com o Fernando Gonçalves, de Santa Catarina, que vai contar essa história revoltante que repercutiu em todo o país. Fernando, é verdade que depois desse episódio querem instalar agora um botão de pânico para dar um apoio, para poder ajudar essas vítimas em situações parecidas? É isso, Letícia. Tramita aqui na Câmara de Vereadores de Joinville uma proposta do vereador Adilson Girardi para a instalação de um botão do pânico dentro dos coletivos urbanos aqui no município. Esse dispositivo serviria para dar apoio, então, às vítimas de importunação sexual. Quando apertado, notificaria a Polícia Militar ou a Guarda Municipal em tempo real. Esse item deve ser colocado como uma sugestão na nova licitação do transporte coletivo que deve sair no ano que vem. A ideia do uso do botão do pânico se deu após um homem de 55 anos ter sido preso em flagrante por se masturbar e assediar mulheres dentro do ônibus aqui em Joinville. Os passageiros denunciaram o caso ao motorista, que parou o ônibus e chamou a polícia então. O homem deve responder por crime de importunação sexual. Após a audiência de custódia, o homem então recebeu liberdade provisória e está proibido de se aproximar da vítima. Que coisa, hein? De Joinville, Fernando Gonçalves. Fernando, muito obrigada pelas suas informações. É uma medida muito importante para ajudar essas mulheres a buscarem ajuda, porque como eu já cheguei a dizer aqui no Flagrante Jovem Pan, no momento que isso acontece no transporte público, eu já cheguei a passar por isso. O mais importante é que as vítimas tenham uma forma de pedir ajuda, né? Para esse homem, esse agressor, seja identificado de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz. Nessa semana, o repórter farejador foi curtir um funk. Mas você deve estar pensando que ele foi em qualquer baile funk. Nada disso, viu? Estamos falando do repórter farejador, né? Ele simplesmente entrou num dos maiores pancadões da cidade de São Paulo, se não o maior. Esse baile é bastante conhecido, acontece há muitos anos em Paraisópolis, periferia da Zona Sul de São Paulo. E a reclamação de vizinhos também já acontece há muito tempo. Qual é a reclamação desses moradores, farejador? O que você foi fazer no funk da 17? Corajoso você, viu? Tudo de bom pra você, delegado, para o pessoal de casa. Realmente lá é bem complicado, o delegado sabe, né? A gente teve vários episódios ali de, inclusive, 9 mortos numa situação de correria e pisoteamento. Mas o grande problema ali, não só para os moradores da região, do Morumbi, ali, Vila Andrade, mas também para os moradores da favela do Paraisópolis, que são trabalhadores. Agora, o barulho é ensurdecedor, sem contar o tráfico de drogas, né? Então vamos ver imagens exclusivas. O que acontece dentro do mais famoso baile funk de São Paulo. Pode rodar. Reportagem do repórter farejador.
Paraisópolis é um bairro favelizado, localizado na zona sul da cidade de São Paulo e pertencente ao distrito de Vila Andrade. É derivado de loteamento da Paraisópolis e de sua população com mais de 100 mil habitantes, 21 mil domicílios numa área de 10 quilômetros quadrados. O bairro pode ser considerado uma cidade. Muitos comércios, lojas, grandes magazines, atendimento médico gratuito e diversão. Muita diversão. Sim, muita diversão e muito barulho. Este vem do mais famoso baile funk de São Paulo e recebendo jovens do Brasil todo, o funk da 17. Moradores de até 2 quilômetros de distância não aguentam mais o barulho. De quinta a domingo, o baile acaba por volta das 11 horas da manhã. Então fomos até lá. Madrugada de sábado, todo cuidado é pouco. As motos dão o ritmo da diversão. É hora do funk, mas também do tráfico. Neste momento, o perigo é grande, não pelo pessoal do funk, mas pelo pessoal das motos cuidando do tráfico. São os aviõezinhos. Do carro parado, eu gravo eles e logo sigo pela rua sentido ao ponto mais forte da 17. Então, com o celular escondido, paro num bar, compro uma bebida e gravo o movimento. Usei um disfarce, foi necessário, o barulho é ensurdecedor, mas a rapaziada se diverte. Meninas bonitas, carrões e os carros de som. Algo fora do normal. Tanto que a minha microcâmera oscila até nas cores e o áudio estoura. Deixamos claro que os moradores da comunidade do Paraisópolis sofrem do mesmo jeito, uma vez que 99% são trabalhadores, levantam cedo, assim como os moradores da região no Morumbi, principalmente dos prédios próximos à Avenida Giovanni Gronchi. Este morador conta um pouco mais do que passa há muitos anos. Nós somos atormentados por música alta, cada vez mais alta, tirando o nosso sossego nos fins de semana. Trabalhamos a semana inteira, gostaríamos de descansar. Quando nós estamos viajando, não conseguimos dormir. Motos andando pela Giovanni Gronchi em grupo para fazer pequenos furtos. Rojões, 1, 2, 3, 4, 5 da manhã, para avisar que chegou a droga lá na comunidade. E a música alta, às vezes mais de uma ao mesmo tempo. O funk da 17 tem quase 2 décadas. Já foi palco de tragédia, onde 9 jovens morreram pisoteados em 2019. Em tempos bons, sem a presença da polícia militar fazendo seu trabalho, chega a ter milhares de pessoas, até 30 mil pessoas. Com elas, muita bebida, drogas e sexo a céu aberto. Deixo a 17 com a certeza da diversão com o perigo. Muito perigo. Repórter farejador para o programa Flagrante. Há 2 décadas, esse baile está no mesmo lugar e ninguém consegue fazer nada. Que triste essa situação para os moradores. Palumbo, por que ninguém consegue ajudar essas pessoas? Porque não querem, porque lei já tem. Lei de contravenção penal, artigo 42, perturbação do sossego, está lá, tipificado na lei de contravenções penais. Lembrando, o funk é um estilo musical. Eu não sou contra o funk, eu sou contra o pancadão, que é essa bagunça generalizada com música alta, sem limite para acabar, sem horário para acabar, venda de drogas, sexo para tudo quanto é canto, menores lá, e não tem fiscalização. Deveria ter, tanto da prefeitura quanto do estado, mas não vão. Se você abrir qualquer comércio lá, os fiscais vão babando. Mas ali, onde atrapalha o sossego alheio, onde está atormentando as pessoas que querem dormir depois de ter trabalhado a semana inteira, não vai absolutamente ninguém. Então, falta pulso firme para as autoridades, porque se não tem autorização, não poderia funcionar. Sexo a céu aberto e drogas não é permitido. E dessa vez, farejadora, a prefeitura chegou a se manifestar em relação a esse caso, a esse assunto? Nesse caso, inclusive, Letícia e doutor, eu falei com a SSP, né, que é responsável. Eles me pediram as imagens, né,
e naturalmente também vão tomar as providências, né? Eles fazem operações quando necessário. Eu já inclusive participei dessas operações e parece que diante da nossa matéria e da situação que está voltando pós-Covid, eles vão naturalmente tomar providência, e essa providência deve ser o aumento de policiamento e também operações. Farejador, há muitos relatos de pessoas que entraram lá e não conseguiram sair. Como que você conseguiu ter acesso aí a esse local, ao baile da 17? Olha, Letícia, eu sou um profissional que eu adoro desafios, adoro essa adrenalina, né? Que o delegado viveu e vive há muitos anos. Mas tem que ter muita cautela, muito cuidado e ter muita rodagem para você entrar numa comunidade grande, onde tem traficante, olheiro e tudo mais. Então eu usei um disfarce, né? Eu tenho algumas tatuagens, que é bom, né? Então você tem um esquema, não posso revelar aqui, tem um esquema, uma vestimenta para você usar, e eu não bebo, mas tive que comprar uma latinha de cerveja, tem todo um esqueminha, você entendeu? Para você saber entrar e saber sair, né, delegado? Tem que saber entrar e saber sair na hora certa. Sair, tem que saber se portar, como se portar, como falar, porque um erro ali pode custar a vida. Se alguém confunde você ali ou descobre que você está fazendo alguma matéria contra eles, com certeza você iria pagar com a vida. Ali não tem audiência de custódia, não. E falta pulso firme das autoridades. Porque não é possível as pessoas ao entorno não conseguir dormir. É só a gente se colocar no lugar das pessoas. Você trabalha a semana inteira. Aí sábado você quer dormir para acordar um pouco mais. Você não consegue. É ensurdecedor. É um inferno. E eu não sou contra funk. Mas pancadão não dá para aguentar. Funk é um estilo musical e a gente tem que respeitar. Pancadão não. Pancadão é contra a lei. Você não pode perturbar o sossego alheio. Isso está na lei. Então lei já tem. Basta as autoridades ser mais firmes. Letícia e delegado, pessoal de casa, rapidamente falando, em outras situações, inclusive com esse massacre que teve, né, pessoal que morreu infelizmente, e outras situações também, eu conversei já com vários moradores lá. Eles não têm como, sem a presença do policiamento, das autoridades, fazer nada. Porque como é que ele vai chegar pro pessoal do pancadão e falar, dá pra baixar aí? O cara vai, você entendeu? Eles são reféns, né? Não tem condições. Então aquele trabalhador, como o delegado falou, não vai dormir. Vai trabalhar, mas não vai dormir. Vai trabalhar igual um zumbi. Eles são reféns ali, não dá para eles reclamarem, porque se eles reclamarem, eles vão sofrer represália do crime. Ali é uma organização criminosa com venda de drogas, venda de bebidas, adegas que ficam com essas músicas insuportáveis, que não tem fiscalização nenhuma, a prefeitura e o Estado pouco faz, e a população de bem que só deseja descansar, não consegue descansar. Isso se repete não só na Zona Sul, mas na Zona Norte, na Zona Leste, na cidade de Tiradentes, em todos os lugares de São Paulo, e a polícia pouco está fazendo junto com as demais autoridades. Farejador, por favor, toma cuidado que a gente precisa do seu excelente trabalho aqui semana que vem de novo, viu? Parabéns. Muito obrigado, um grande abraço a todos e semana que vem vamos trazer mais denúncias, mais trabalhos. Bom, agora você vai ver imagens de um salvamento que aconteceu na Paraíba. Um bebê de 2 meses se engasgou com espuma de shampoo enquanto tomava banho em João Pessoa. Ele foi salvo graças à ação rápida de policiais militares. Já engasgado e com dificuldade de respirar, o bebê foi levado para um posto policial. Policiais que estavam de plantão ali neste local realizaram manobras para reanimá-lo e então ele voltou a respirar aos poucos. Roda as imagens para mim, Kaique, por favor. Com o bebê virado com a cabecinha para baixo, olha só, o agente faz as compressões e as massagens, manobras ali já conhecidas, mas que também exigem um preparo desse agente. Aos poucos, eles percebem que a criança recupera os sentidos. Que alívio, parabéns aos policiais responsáveis por salvar essa criança. Mesmo depois ali, que ele já fica desengasgado, ele aperta a mão do policial e não chega nem a chorar, Palumbo. Que preparo, né, desses agentes? Que preparo e que orgulho da Polícia Militar, principalmente desses policiais militares, né? Fica emocionante ver um resgate desse, um salvamento desse. Preparados, parabéns para eles. Com certeza. E é com essas imagens que a gente se despede hoje aqui do Flagrante Jovem Pan. Tchau, Palumbo. Deixa eu te dar mais um abraço aqui. Obrigado. Até semana que vem, viu? Obrigada pela sua participação. Muita alegria e honra.
Olha, eu não posso deixar de fazer o alerta. Se você flagrou alguma situação que merece ser compartilhada aqui com a gente no Flagrante Jovem Pan, não deixe de nos mandar neste número que aparece aí na sua tela ou também nas nossas redes sociais. No meu Instagram, @aleticiamiyamoto, Miyamoto com Y. E o seu Instagram, Palumbo? @delegado Palumbo. É isso mesmo, até semana que vem. Obrigada pelo carinho da sua audiência e continue na programação da Jovem Pan News. Até sábado que vem. Tchau. Flagrante, a verdade na tela. Realização Jovem Pan News.